Era um homem que cortava a carne com a precisão de um cirurgião, mas falava como se tivesse esquecido as palavras. Arlindo passava os dias no açougue da esquina, mãos calejadas, olhar sempre baixo. Na pequena cidade onde todos se conheciam, ninguém sabia que por trás do avental sujo e das botas ensanguentadas havia um testamento trancado em um cofre, e um nome que, se dito em voz alta, poderia virar a cidade de cabeça para baixo. Por que alguém abriria mão de uma fortuna bilionária para viver entre cortes de segunda e dívidas atrasadas? E, mais do que isso, por que esconder sua verdadeira identidade até mesmo das pessoas que o amavam? Porque, às vezes, o silêncio é a única coisa que resta a quem já perdeu tudo tentando fazer a coisa certa. E quando a memória de quem te criou começa a falhar, a única herança que vale manter é a dignidade de quem você escolheu ser, não o que o sangue manda. O que poucos sabiam é que Arlindo já tinha vivido no topo. Usou ternos de linho, sentou em reuniões que decidiam o futuro do agronegócio no país. Mas quando sua mãe, a mulher que o criou sozinha, lavando roupas para os patrões ricos, começou a confundir seu nome com o do pai que o abandonou, ele entendeu que riqueza nenhuma compraria a lucidez dela de volta. Abandonou tudo. A fazenda, os lucros, a fama. E voltou para a cidade onde cresceu, disposto a ser só mais um, o açougueiro, o homem simples, o estranho que todos ignoravam na fila do mercado. Mas um segredo como o dele nunca dorme para sempre. Agora, o antigo império que ele largou aos poucos começa a ruir. E as pessoas certas, ou erradas, estão farejando que tem algo estranho naquele senhor de voz calma que corta a costela como quem entalha lembranças. Em breve, o nome dele vai voltar a circular nas rodas de negócios e nas redes sociais. Só que desta vez, ele não vai estar disposto a calar. A chuva fina caía sobre o asfalto rachado de São José dos Campos quando Arlindo estacionou sua velha caminhonete em frente à prefeitura. Vestia a mesma camisa xadrez de sempre, manchada de gordura e tempo, e segurava numa pasta simples os documentos de posse do terreno que cercava o açougue. Era só um pedaço de terra meio esquecido, onde ele plantava couve e deixava as galinhas soltas. Mas agora, alguém queria arrancar aquilo dele à força. Dentro do prédio, o corredor cheirava a mofo e desinteresse. Arlindo seguiu até a sala de protocolo e esperou sua vez, sem pressa. Foi quando a porta do gabinete jurídico se abriu com força, e dela saiu uma mulher de salto alto e olhar cortante. Clara Mendes. Advogada, 30 e poucos anos, sócia júnior do escritório mais temido da região. Sua pasta era de couro legítimo. Sua fala, treinada para ferir com elegância. Ela olhou para ele como quem avalia um móvel antigo, com desdém e pressa. Senhor Arlindo, é isso? Perguntou, sem sorrir. É. Recebeu nossa notificação, imagino. O terreno será incluído no novo projeto da prefeitura com apoio da Agromendes S.O.A. O senhor tem 30 dias para desocupar. Esse terreno é meu, ele respondeu, com firmeza contida. Legalmente, não. Pertence à antiga Fazenda Esperança, hoje incorporada por nossos clientes. O senhor ocupa a área de forma irregular. Ela falava como se lesse um relatório. Nem piscava. Arlindo apenas a observava, como quem escuta o barulho da faca antes de cortar. Essa terra era da minha família. Meu pai. Começou ele, mas se calou. Imagino, interrompeu Clara, seca. Mas o mundo muda, senhor Arlindo. O que era seu ontem, hoje pertence a quem tem registro, capital e visão. O olhar dele endureceu, mas não disse mais nada. Apenas entregou sua pasta ao rapaz da recepção e saiu, sem se despedir. Nos dias seguintes, Clara passou a frequentar a cidade com frequência. Conversava com políticos, engenheiros e empresários locais. Ria alto em cafés onde Arlindo tomava chá calado no canto. Nunca mais o cumprimentou. E quando seus colegas se referiam ao velho teimoso do açougue, ela apenas sorria com desdém. O que ela não sabia era que cada risada, cada olhar de superioridade, cada palavra atravessada, estavam sendo anotadas por alguém que conhecia melhor o mundo dos ricos do que ela jamais imaginaria. Numa tarde de quinta-feira, Clara entrou no cartório para agilizar o processo de reintegração de posse. Ao mencionar o nome de Arlindo Rodrigues, o tabelião parou por um instante. Esse nome? O senhor não é parente daquele Arlindo Rodrigues Neto? Desconheço, respondeu ela, seca. Engraçado. O velho lá do açougue tem o mesmo nome completo. Idêntico ao herdeiro da antiga Fazenda Esperança. Ela riu, sem graça. Coincidência? Talvez.
Mas dizem que ele sumiu de tudo para cuidar da mãe. Era um sujeito de princípios. Inteligente. Ah, por favor. O velho mal sabe assinar o nome. Mas à noite, em casa, Clara pesquisou. E pela primeira vez sentiu algo estranho. Nenhuma foto recente, nenhum registro oficial. Apenas uma manchete antiga. Arlindo Rodrigues Neto se afasta dos negócios por motivos pessoais. Data: 18 anos atrás. Ela não comentou nada com ninguém. Mas na semana seguinte, quando foi pessoalmente tentar convencer Arlindo a aceitar uma indenização simbólica para abandonar o terreno, encontrou uma resposta fria e inesperada. Sabe qual o problema das pessoas que se acham muito espertas? Disse ele, sem levantar os olhos do balcão de madeira. É que acham que ninguém nunca as viu tropeçar. Eu só estou cumprindo meu trabalho, rebateu Clara, irritada. E eu, cuidando do que me pertence. Só que ao contrário de você, eu conheço essa terra com os pés descalços. E não com saltos que fazem barulho bonito. Ela bufou, virou as costas e saiu batendo a porta. Naquela noite, Clara não dormiu. Releu o processo, pediu certidões, cruzou nomes. Cada detalhe parecia levar a uma verdade que ela se recusava a aceitar: o açougueiro era o verdadeiro herdeiro de tudo. E se isso se tornasse público, ela não apenas perderia o caso, como colocaria em risco sua carreira, sua reputação e o nome da empresa que jurou proteger. Mas havia algo mais difícil de engolir do que isso. Arlindo sabia. Desde o começo. E mesmo assim, a deixou rir dele. A deixou menosprezá-lo. Porque ele estava observando. Escolhendo. Medindo o caráter de cada um ao redor. Clara, pela primeira vez, sentiu medo. Não de perder, mas de ter sido pequena demais diante de um homem que nunca precisou provar nada a ninguém. A velha casa no final da rua de terra tinha janelas azuis, meio descascadas, e um pé de abacate que dava sombra até a calçada. Era ali que Arlindo morava com a mãe. Dona Nilda já não lembrava quase nada. Às vezes achava que o filho era seu irmão. Em outras, chamava-o pelo nome do patrão que a engravidou e nunca mais voltou. Arlindo não corrigia. Sentava com ela na varanda todas as tardes, trocava o pano úmido da testa, preparava o mingau e respondia com doçura a todas as confusões. Era como se, com o passar dos anos, ele tivesse aceitado que perder a lucidez era a única maneira que a vida encontrou de poupá-la da dor que nunca parou de doer. Quando a mulher que o criou começou a esquecer o próprio nome, Arlindo entendeu que não podia continuar entre executivos, planilhas e jantares artificiais. Ele sabia o peso que vinha com o sobrenome Rodrigues Neto. Sabia, também, o que valia mais do que qualquer herança: cuidar de quem nunca lhe pediu nada em troca. Durante anos, o império rural dos Rodrigues foi administrado por terceiros. Arlindo não assinava nada. Deixava os lucros irem para fundos e doações que ninguém questionava. Era como se ele mesmo tivesse virado um fantasma dentro do mundo que construiu. Preferia assim. Uma vez por semana, ele levava a Dona Nilda ao parque da cidade. Empurrava a cadeira de rodas em silêncio, enquanto ela observava os passarinhos e falava com as nuvens. Em uma dessas manhãs, Clara os viu. Estava no carro, a caminho de uma reunião, quando parou no semáforo e olhou pela janela. Viu o açougueiro empurrando a mulher com uma delicadeza que não combinava com o homem duro que ela acreditava conhecer. Naquela noite, algo dentro dela começou a mudar. Investigou mais a fundo, leu arquivos antigos, falou com ex-funcionários da fazenda, ex-contadores, gente que sabia o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. As peças se encaixavam com precisão. Arlindo era o único herdeiro direto. E tinha deixado tudo para trás, por ela. Pela mulher que o criou no silêncio das cozinhas, na humildade dos fundos das casas grandes. Certa tarde, Clara foi até a casa dele. Estava nervosa, segurando um envelope com documentos nas mãos. "Posso falar com o senhor um instante?" perguntou, da calçada. Arlindo saiu devagar, limpando as mãos num pano. Olhou nos olhos dela, sério. "Achei que já tivesse dito tudo o que queria. Eu não sabia. Sabia o suficiente para me tratar como alguém menor." Ela abaixou os olhos. Depois ergueu a cabeça com esforço. "Eu fui arrogante. Fui cega. Foi igual a todos eles. Mas não quero ser igual." Arlindo ficou em silêncio. Pegou o envelope das mãos dela, olhou o selo e sorriu com um canto de amargura. "Isso aqui é prova de que eu posso retomar tudo, né?" "Sim.
E também mostra que tentaram te apagar da história. Ele olhou para dentro de casa. Dona Nilda dormia na poltrona, enrolada num cobertor antigo. A TV sussurrava novelas antigas. Eles não precisam saber quem eu sou, disse, baixo. Já fizeram o suficiente para que eu me tornasse alguém melhor do que eles. Mas e quanto ao que é seu por direito? Ele respirou fundo. Eu já tenho o que é meu, paz. Clara não insistiu. Sabia que ali não havia espaço para mais acordos. Voltou para o carro com a cabeça cheia e o coração mais pesado do que imaginava. Começava a entender que perder uma causa era muito diferente de perder o respeito por si mesma. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar na cidade. A história de Arlindo começou a vazar. Um ex-funcionário soltou uma frase. Um ex-contador comentou em voz alta num bar. E, aos poucos, as pessoas começaram a olhar o açougueiro com olhos diferentes. Alguns com surpresa, outros com culpa. Alguns tentavam puxar assunto. Outros, apenas desviavam o olhar. Mas ele não mudou o passo. Continuou cortando carne, cuidando da mãe e caminhando até o parque. Só que agora, as galinhas no terreno pareciam andar com mais espaço. E a sombra do pé de abacate era visitada por crianças que corriam no fim da tarde. Arlindo não precisava provar nada. Já tinha escolhido, muitos anos atrás, que não deixaria o nome gritar mais alto do que o coração. Só não sabia que o mundo começaria a escutar, mesmo assim. O nome surgiu num comentário sussurrado numa ligação de telefone: Fernando Tavares. Era o tipo de nome que passava despercebido em qualquer conversa de negócios, mas quando foi ligado ao sobrenome do antigo patriarca da Fazenda Esperança, Clara congelou. Segundo alguns documentos que ela encontrou em uma pasta arquivada há anos, Fernando era um filho legítimo, reconhecido tardiamente, fruto de um casamento formal que veio depois do abandono de Dona Nilda. Um filho que cresceu entre taças de cristal e promessas herdadas. Só que não herdou nada. Quando o testamento foi aberto, com o pai já morto e a imprensa às portas da fazenda, veio o golpe. Todo o patrimônio foi deixado para Arlindo, o bastardo, o açougueiro, o que ninguém esperava. Fernando não contestou na época. Sumiu da mídia. Desapareceu do Brasil. Mas não perdoou. Agora, com os boatos sobre o verdadeiro paradeiro de Arlindo voltando à tona, ele também retornava. Só que não como um herdeiro injustiçado. Voltava como sócio de um fundo estrangeiro interessado em reaver judicialmente parte das terras da família. Um movimento silencioso, mas cheio de veneno. Estava infiltrado na estrutura da Agromendes S.O.A., e Clara entendeu, tarde demais, que tudo aquilo era parte de um plano de vingança cuidadosamente arquitetado. O reencontro dos dois irmãos aconteceu no fórum da cidade, em uma audiência inesperada sobre o terreno do açougue. Fernando apareceu com terno sob medida, cabelo milimetricamente penteado e um sorriso artificial nos lábios. Faz tempo, Arlindo, disse, estendendo a mão, que ficou no ar. Tempo demais, respondeu Arlindo, sem tocar. Que mundo pequeno, não? Da fazenda pro balcão do açougue. Quase poético. E você saiu do camarote direto pro banco dos que querem roubar o que não construíram. Fernando riu, sem humor. Eu só quero o que é meu por direito. Direito que você desprezou quando achou que ser filho era título, não atitude. O juiz pediu silêncio. A audiência mal durou meia hora. Arlindo apresentou documentos que Clara havia reunido. Nada mudou oficialmente. Mas a tensão entre os dois não estava em papéis. Estava na forma como Fernando olhava para o irmão com um ódio antigo, guardado a seco. Na saída, Clara tentou falar com Fernando. Você está fazendo isso por raiva. Estou fazendo porque meu pai me traiu com uma doméstica e entregou tudo para o bastardo que ela pariu. Você conseguiria engolir isso? Ela não respondeu. Sabe qual é o pior? Continuou ele. Esse sujeito teve tudo e escolheu viver como um Zé Ninguém. Isso é um tapa na cara de quem lutou a vida inteira para conquistar um lugar. E você tá do lado dele? Eu tô do lado de quem vive com verdade. E isso, você nunca entendeu. Fernando não apareceu mais nos dias seguintes. Mas suas ações estavam espalhadas por escritórios de advocacia, influenciando vereadores e pressionando empresários da região. Tentava criar um cerco em volta de Arlindo, como se quisesse forçá-lo a sair da toca, assumir a identidade que ele tanto evitava, e então derrubá-lo publicamente. Mas Arlindo continuava do mesmo jeito. Acordava cedo, cortava carne, cuidava da mãe, conversava pouco.
Só que agora, estava mais atento. Conversava com Clara de forma regular. Recebia, pela primeira vez em muito tempo, conselhos, atualizações e até palavras de apoio que ele achava que nunca voltaria a escutar. Um dia, sentado na varanda, com Dona Nilda já adormecida, Arlindo comentou: ele quer provar que merecia tudo o que o pai tinha para dar. E você? Perguntou Clara. Você quer o quê? Só quero que deixem minha paz em paz. Ela olhou para ele, em silêncio. Mas se for preciso, eu sei como brigar. Eu só não quero que minha mãe veja isso. Ela já viu coisa pior. Criou um império com sabão de pedra e água fria. E limpou o chão da casa onde nunca foi chamada pelo nome. Pois é. Agora esse chão tá nas suas mãos. Arlindo ficou calado. Depois levantou-se, olhou o céu nublado e disse como quem estava falando mais com o próprio coração do que com a advogada: o Fernando tá vindo com tudo. E eu vou ter que mostrar o que ele não sabe, que herança não é o que o pai deixa. É o que a gente escolhe levar. Na manhã em que a cidade inteira esperava uma resposta, Arlindo acordou antes do sol. O cheiro do café invadiava a cozinha enquanto ele observava Dona Nilda dormindo na cadeira de balanço, um cobertor antigo cobrindo os pés finos. Ela havia piorado nas últimas semanas. Quase não reconhecia mais o próprio reflexo. Mas ainda sorria quando ouvia o nome Lindo. Sempre foi assim que o chamava, a única pessoa que não o via como herdeiro, bastardo ou empresário. Só como filho. Na mesa, Clara organizava os papéis com a expressão séria de quem carregava mais do que cláusulas. Estavam prontos. Bastava uma assinatura. Arlindo poderia assumir a presidência do grupo fundiário, recuperar todas as terras e desmascarar Fernando diante da imprensa e da justiça. Ele venceria. E com legitimidade. Mas ali, naquela cozinha simples, nada daquilo parecia importar. Se você quiser, a coletiva começa às 10, disse Clara, ajeitando os óculos. O Jornal da Capital vai transmitir ao vivo. Vai ser como virar uma página suja. Página não se limpa com grito. Às vezes precisa. Arlindo bebeu o café em silêncio. Depois levantou-se, foi até o fundo da casa e voltou com um envelope amassado. Entregou a Clara. Isso aqui é meu testamento. Atualizado ontem. Você já decidiu? Decidi. No prédio da antiga Fazenda Esperança, agora sede da holding que movimentava milhões, os sócios e advogados estavam reunidos, inquietos. Fernando estava de terno claro, cruzando os dedos como se esperasse uma sentença. Tinha o sorriso de quem sabia que o palco estava montado, e esperava a humilhação pública do irmão que nunca aceitou. Mas quando Arlindo entrou, não usava terno. Nem gravata. Usava a camisa xadrez de sempre, com as mangas dobradas e os passos firmes de quem carrega nas pernas tudo o que aprendeu com a vida. Parou diante do microfone, olhou para os repórteres, depois para Fernando. Meu nome é Arlindo Rodrigues Neto. Sou filho da mulher que cuidou dessa terra com as próprias mãos. E do homem que fugiu dela com a desculpa da vergonha. Herdei esse império por um pedaço de papel que carrega o peso de muitas ausências. Mas herdei, principalmente, algo que nenhum documento consegue provar: consciência. Os flashes começaram a disparar. O silêncio era tão absoluto que se ouvia o clique das canetas nos bolsos. Fernando tem o nome. Tem o sangue. Tem tudo o que esperava de uma herança. Menos uma coisa: memória. Porque quem lembra do que essa terra foi, não a destrói. Não a negocia com estrangeiros. Não tenta arrancá-la de quem planta com os próprios dedos. Ele não quer justiça. Quer vingança. E por isso, não vai receber um centavo. Fernando se levantou, indignado. Você não pode me excluir. Posso. E fiz. Porque eu não preciso vencer você para honrar o que eu vivi. Eu só preciso proteger o que ela me ensinou, disse, apontando para a foto de Dona Nilda que ele carregava no bolso da camisa. Que a gente vale pelo que faz quando ninguém tá vendo. Arlindo então abriu o envelope diante de todos. Este é meu testamento. Reescrito ontem. Vai doar tudo? Perguntou um repórter, surpreso. Vou. Parte vai para os trabalhadores rurais que cuidaram dessas terras por décadas. Parte para a saúde pública da cidade. Parte para uma fundação em nome da minha mãe, voltada à alfabetização de mulheres mais velhas. E o restante, pro terreno do açougue. Vai virar um espaço comunitário com feira, hortas, biblioteca. A mesma terra que tentaram me tirar.
Agora vai alimentar quem sempre foi ignorado. Clara olhou para ele com os olhos úmidos. Fernando saiu sem dizer palavra. Pela primeira vez, parecia realmente derrotado, não por perda material, mas por não ter nada dentro de si que pudesse se opor àquilo. Naquela noite, a cidade inteira falou de Arlindo. Não como o açougueiro, nem como o herdeiro, mas como o homem que poderia ter tudo, e escolheu repartir. Não por vaidade, mas porque compreendia, mais do que qualquer outro, o valor de cada migalha. Dona Nilda não entendeu muito bem a movimentação nos dias seguintes. Mas em uma tarde qualquer, no mesmo banco de sempre, ela olhou para o filho, apertou sua mão com força e disse com a voz embargada: "Você é tudo que eu nunca pude ser." Arlindo não respondeu. Só olhou para o céu, que ameaçava chuva, e sorriu com o gosto de quem não herdou uma fortuna. Herdou um sentido. Arlindo, um humilde açougueiro, esconde um passado poderoso e uma herança bilionária. Mas ao invés de vingança, ele escolhe a dignidade. Nesta história emocionante de superação, orgulho e escolhas, descubra o que realmente vale mais: sangue, nome ou caráter. Se inscreva no canal para histórias de humanidade que vão te prender do início ao fim.